As batalhas espirituais finais 7. Como cristão nem sempre se achará no Monte da Transfiguração, onde tem uma adoração imediata a Deus, e desde quando ele descer do monte, terá muitos irmãos e servos de seu pai, que moram com ele na mesma família, e deve comportar-se apropriadamente, ou então Deus ficará irado. Tens irmãos, herdeiros da mesma promessa contigo, portanto, deves adicionar a piedade e bondade fraterna. Se Satanás pode colocá-lo em conflito, ele ferirá profundamente a sua piedade. Você dificilmente vai entrar em corações em um dever, que não podem dar as mãos no amor. Na família não existem apenas irmãos, mas servos, uma multidão de profanos carnais, que embora nunca tivessem o nome de filhos e filhas, ainda assim retêm o de ser da família de Deus. E teu Pai Celestial te fará andar sem culpa, sim, ganhando, para aqueles que estão de fora, o que tu podes fazer, tu deves adicionar a bondade fraternal, amor, pelo qual você estará disposto a fazer o bem até ao pior dos homens. Quando eles te amaldiçoarem, você deve orar por eles, sim, orar por nada menos do que um Cristo, um céu, para eles. Pai, perdoe-os, disse Cristo, enquanto eles vasculhavam o seu lado para o sangue do coração. E na verdade, estou persuadido de que esta última peça de armadura deu a Satanás uma grande vantagem em nossos tempos. Estamos tão temerosos de que nosso amor seja muito amplo. Considerando que, neste sentido, se não for vasto como o mundo, é muito estreito para o comando que nos ordena fazer o bem a todos. Não possamos nós, ministros, ser acusados de falta disso, quando o esforço de nossa pregação é exclusivamente dirigido aos santos, e sem esforços para resgatar pobres almas cativas, para fora das garras do diabo. Ele pode arrastá-los para o inferno sem perturbação, enquanto estamos confortando os santos e pregando seus privilégios. Mas enquanto isso, deixe o ignorante ser ainda ignorante, e o profano ainda profano, por falta de um amor compassivo para com suas almas, que nos excitaria a reprovação e exortando-os, para que também sejam introduzidos no caminho da vida, bem como os santos encorajados, que estão andando nele. Somos mordomos para fornecer pão para a casa do Senhor. A maior parte de nossos ouvintes não pode, não deve, ter o pão dos filhos, e portanto, não devemos dar-lhes nenhuma porção? O amor de Cristo teve compaixão da multidão, a quem em sua pregação pública fez uma aplicação especial, como naquele famoso sermão a maior parte do qual é gasta em despertar as consciências sonolentas dos hipócritas fariseus, por aqueles trovões de desgraças e maldições tantas vezes denunciados contra eles. Mateus 23. Ainda, quão grande vantagem tem Satanás da falta deste amor em nossas famílias? Não se observa quão pouco cuidado é dado aos professantes governantes de tais sociedades para a instrução de seus jovens. Não, é um princípio em que alguns se embriagaram, que não é seu dever. Oh, onde está seu amor enquanto isso, quando eles podem ver Satanás entrar em suas próprias paredes, e deixá-lo conduzir uma criança, um servo, em sua ignorância e profanação, para o inferno, e não tanto quanto sobre este inimigo por uma palavra de reprovação ou instrução, para resgatar essas almas tolas das mãos do assassino. Devemos deixá-los em liberdade, e isso é o jogo mais justo que podemos dar ao diabo. Demas corrompa a natureza desta corda, e em breve estrangulará os próprios princípios de Deus e da religião em sua tenra idade. A totalidade da armadura do santo pode ser levada não apenas para todas as partes e peças do santo mobiliário, senão pela integridade e perfeição de cada peça. Como o cristão deve se esforçar por cada graça, ele deve perseguir o avanço e aumento de toda graça, até a própria perfeição. Como ele deve adicionar a virtude à sua fé, então ele deve adicionar fé à fé, ele deve estar sempre completando sua graça. É isso que é frequentemente pressionado sobre os crentes. Sede perfeitos, assim como vosso Pai que está nos céus é perfeito. Mateus 5 verso 48. E purifique-se, como Deus é puro. Lá temos um conjunto de cópias exato, não como se pudéssemos igualar essa pureza e perfeição que está em Deus, mas para nos fazer lutar ainda mais, quando veremos quão infinitamente falta em nossa cópia, quando escrevemos com a mais bela caligrafia. Assim que a paciência tenha seu trabalho perfeito, para que sejais perfeitos e íntegros, sem faltar em nada. Tiago 1 versos 3 e 4. Tu que fazes uma mudança difícil para carregar um pequeno peso com tua pouca paciência, afundaria em um maior. Portanto, é necessário que a paciência seja sempre aperfeiçoada, para que no final não encontremos um fardo muito pesado para nossos ombros fracos. Veja alguns motivos pelos quais o cristão deve, portanto, estar completando sua graça. Primeiro, porque a graça está sujeita a decadências e, portanto, sempre precisa ser completada. É como em um exército, especialmente um que frequentemente se envolve em batalhas. Seus braços estão danificados e quebrados, um homem tem seu capacete dobrado, outro, sua espada quebrada, e, portanto, novos recrutas são sempre necessários.
Em uma tentação, o cristão tem seu capacete de esperança arrancado de sua cabeça, em outra sua paciência é difícil de conseguir. O cristão precisava ter uma oficina de armeiro à mão para compensar sua perda, e isso rapidamente, pois Satanás é mais propenso a cair sobre o cristão quando ele está menos preparado para receber o ataque. Simão, Satanás pediu para peneirar você. Ele sabia que eles estavam naquele tempo fracamente providos. Cristo, seu capitão agora para ser tirado da cabeça de sua tropa. Descontentes entre si, lutando por quem deveria ser o maior, e seus recrutas de graça mais fortes, que o Espírito estava para trazer, ainda não vieram. Agora ele tem um plano para surpreendê-los, e, portanto, Cristo, cuidadosamente para evitá-lo, promete enviar rapidamente o seu Espírito para seu suprimento, Atos 1 verso 4, e nesse ínterim os envia a Jerusalém, para ficarem como se estivessem em um corpo em suas súplicas conjuntas sob sua guarda, enquanto elevassem suas orações em seu alívio, mostrando-nos na fraqueza de nossa graça o que fazer e aonde ir para obter suprimentos. Segundo, porque Satanás está completando sua habilidade e fúria. Não é à toa que ele é chamado de velha serpente, sutil por natureza, mas mais por experiência, colérico por natureza, mas a cada dia mais e mais enfurecido. Como um touro, quanto mais tempo ele fica com a isca, mais fúria ele mostra. E, portanto, nós que devemos lutar com ele, agora que seu tempo é tão curto, que precisamos vir bem equipados para o campo. Terceiro, é o objetivo de todas as dispensações de Deus, aperfeiçoar seus santos em suas graças e seus confortos. Portanto, ele poda e poda pelas aflições, mas para purificar, a fim de que deem mais frutos, isto é, mais fartos e mais bonitos. João 15 verso 2. A tribulação produz paciência, Romanos 5 verso 3, é a designação de Deus para esse fim. Funciona, ou seja, aumenta nos santos. A paciência realmente enfurece os ímpios, mas subjuga os santos. É seu projeto no Evangelho. Ele prega para continuarem seus santos de fé em fé, Romanos 1 verso 17, e consequentemente, ele forneceu sua igreja com instrumentos, e aqueles com dons, para o aperfeiçoamento dos santos, para a edificação do corpo de Cristo, Efésios 4 verso 12. Porque há o andaime e o operário que está nele, se o edifício não sobe, se nós não avançarmos por tais meios em validar o conselho de Deus. Portanto, o apóstolo culpa os judeus cristãos por sua falta de proficiência na escola de Cristo. Quando pelo tempo decorrido vocês deveriam ser mestres, vocês precisam que alguém lhes ensine novamente quais são os primeiros princípios dos oráculos de Deus, Hebreus 5 verso 12. Até este ponto da exposição do caráter real e verdadeiro desta batalha espiritual a que os crentes são chamados a estarem nela empenhados, podemos verificar quão astutamente o diabo tem enganado e iludido a muitos, mesmo dentre os filhos de Deus, insinuando-lhes que o caráter da mesma é eminentemente político e que a paz será trazida finalmente ao mundo quando eles se dedicarem mais a lutarem pelo estabelecimento de uma ordem política em suas nações que corresponda aos princípios da chamada justiça social. Muitos têm assim se desviado de colocarem os seus olhos em Jesus para se dedicarem à causa do Evangelho para a salvação e santificação de almas, e têm concentrado todo o seu interesse e atenção meramente em acompanhar os movimentos políticos que estão sendo processados no mundo, esquecidos que o príncipe do mundo é o próprio Satanás e que a quase totalidade dos líderes políticos atua debaixo da sua influência e direção.